eu vim trazer aqui aquele livro chamado Demônios Territoriais. Esse livro que eu vou explicar um pouco mais para vocês vai tratar de temas bem polêmicos e citações, experiências, porém fundamentações bíblicas, a qual você vai poder comparar e ver se concorda ou não. Aqui vamos expor também alguns princípios bíblicos sobre a demonologia. E apesar de ter citado algumas coisas no passado, vamos relembrar para que outras possam ser compreendidas. Esse livro vai ter alguns relatos e também vai ter aqui uma subdivisão em capítulos, possuindo introdução e conclusão e mais 11 capítulos. Aqui no verso ele coloca uma citação dizendo assim: o homem passou pelo local abandonado, ele sentiu um arrepio na nuca e sentiu medo, mas pior que isso, ele sentiu que algo tremendamente maligno o observava. Aquele local estava tomado por demônios e ele precisava se afastar dali o mais rápido possível. Bom, ele conta relatos de pessoas que sentiram coisas sobrenaturais. E eu vou contar também relatos do que eu senti em alguns pontos da minha vida. E não faz muito tempo que eu passei por um simples acontecimento. E vocês vão saber ao longo do vídeo. Depois ele começa com um prefácio onde ele destaca o seguinte: a partir dos locais em que exercem influência, os demônios territoriais passam a interagir com seus semelhantes nos lares, nas escolas, nos lugares públicos, até nas igrejas, aumentando seu poder de fogo contra as pessoas ou grupos facilmente influenciáveis, sem vida espiritual ativa e que não professam o Senhor Jesus como seu único Salvador. É claro que aqui ele vai colocar muitos versos bíblicos e vai fundamentar como esse inimigo opera e como combatê-lo. Antes de iniciar, vamos ver aqui os capítulos. Após a introdução, ele vai falar: em terreno inimigo, todo cuidado é pouco. Quem são os demônios territoriais? Demônios nas nações e nos reinos. Fatos no plano invisível, onde moram os piores demônios. As armas da nossa luta não são carnais. Lembrete oportuno na guerra espiritual. Como reconhecer sintomas de ataque? Livre-se disso enquanto pode. Não volte ao espojadouro. E ele encerra antes de encerrar. Aqui ele tem a conclusão e vai colocar citação dos livros pesquisados e recomendados. Bom, basta termos ideia de que os demônios são reais. Jesus, os apóstolos, os profetas lidaram com eles e mostram como eles reagiram ante a isso. Até mesmo o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, mostra como ele lidou com Satanás ao querer levar o corpo de Moisés. Já ouvi relatos, já vi algumas ações, já presenciei e continuo presenciando. Mas isso não quer dizer que você tem algum problema, porque o próprio Jesus, os apóstolos, os profetas receberam algumas visitas indesejadas, viram algumas coisas, e isso nada mais é do que uma abertura, uma visão mais ampla do mundo espiritual. Um exemplo que eu quero citar aqui de coisas que já aconteceram comigo foi de perder há mais de década atrás, quando eu não tinha conhecimento, de perder o domínio do corpo. Ficava parado e não conseguia me mover. Ouvia o som ambiente em câmera lenta e aquilo era perturbador e eu não podia me mover. Quando me movia e pegava um lençol da cama, esse lençol para mim ficava duro. Ou seria a minha mão que ficava dura. Eu era um pouco pequeno, mas eu lembro que a primeira memória que eu tenho aos 3 anos de idade foi de estar num prédio de madrugada e obviamente só tinha a luz do poste lá de baixo.
Esse prédio estava no 3º andar e eu vi uma sombra de perfil ali na parede, uma sombra com uma forma humana. E aí muitos perguntam, mas pela sua idade você não estava imaginando? O problema é que a minha mãe também viu essa sombra. Só que diferente de mim, essa sombra abriu as mãos, os braços, como se fosse pular ou atacar. E aí confirma que eu vi. Já ouvi algumas coisas, inclusive recentemente, eu acho que está com 2 meses, e que em uma determinada casa muito antiga, inclusive quase centenária, no meio da tarde eu ouvi 3 batidas numa porta de ferro que tem lá. A casa estava fechada, não tinha ninguém. Fui perguntar ao redor se alguém tinha ido lá bater, inclusive batidas muito fortes. Ninguém tinha batido. E à noite aconteceu batidas em janelas. E aí você me pergunta, essa casa antiga, ela mora alguém? Não mora ninguém. Não habita ninguém há muito tempo. Esporadicamente alguém vai lá visitar, mas não fica. Pertenceu a quem? A meus antepassados, que inclusive não tinham uma vida muito boa. Aqui no livro de Efésios, capítulo 6, verso 16, ele vai dizer o seguinte: embasando-se sempre com o escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é esses dardos? É o que vai dizer o livro de Salmos 91. São setas. E o que são essas setas? São flechas. Por que ele usa flechas? Geralmente, quando ele usa flechas, é porque ele não pode tocar, ele não pode se aproximar, ele não pode chegar muito perto de você. Então, geralmente, são pessoas que estão protegidas por Deus e o diabo está distante. Como ele está distante e quer atingir você, o que é que ele faz? Ele lança flechas, setas, dardos inflamados. Vocês já viram no filme aquelas flechas que voam pegando fogo? Pois é, ele vai colocar o veneno dele e vai lançar para que de longe você possa ser atingido. E essa opressão, como chamamos, faz com que muitas pessoas esmoreçam, cansem e, não enxergando isso, esse tipo de ataque só aumenta. Como é que você combate? O apóstolo diz aqui que é com a fé. E a fé vem pelo ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque a fé sem obra é morta. Aqui no Salmo 91, versos 5 e 6, ele vai dizer: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Perceba que à noite, no meio da noite ali, e no meio do dia, rolam uma espécie de ataque, né? Eu não sei o porquê, não podemos afirmar. A Bíblia não diz o porquê, mas ela diz que existe esse tipo de ataque, especialmente nesses horários. A infestação na possessão, ela é algo, vamos dizer assim, chega a um nível extremo, talvez como o chamado endemoniado gadareno. Mas a opressão, ela é para aqueles que têm Deus, mas que deixam permissibilidade. E aí você confere no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, onde diz que ele oprimirá os santos do Altíssimo. Então, fica a dica. O pai da mentira, ele recebeu esse nome não à toa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tenha em mente, ele não quer só matar você. Ele quer destruir a sua vida antes de lhe matar. Então ele tem prazer em fazer isso ao longo do percurso. Por que é que Cristo o chama assim e trata ele e os seus súditos de uma maneira bem
simples, rápida e prática, para dar exemplo. Por quê? Porque quanto mais você conversar com ele, quanto mais você dialogar com ele e os seus súditos, mais chance ele vai ter de falar e de lhe tentar lhe convencer, fazer você cair na lábia dele, como ele fez desde o princípio, convencendo anjos a se juntar a ele, convencendo Eva a comer do fruto proibido. Ele tentou isso com Jesus e rapidamente Jesus cortava, dando a palavra de Deus. Assim mesmo com demônios. Então, veja aqui o exemplo de Jesus dizendo: não dialogue com quem pode lhe enganar, tá certo? E muitos perguntam também: será que é só demônios que existem na Terra ou almas de pessoas que, como dizem os espíritas, desencarnaram e estão por aqui, né? Aí entra uma pequena polêmica, né? A gente vai citar aqui um verso do livro de Judas. O livro de Judas só tem um capítulo e ele vai falar no verso 6 dos anjos que não guardaram seu estado original e que Deus os aprisionou em cadeias profundas esperando o dia do juízo. E lá no verso 13 ele vai dizer que esses que morreram, né? Eles agora são como ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. Eles são, compara eles com estrelas errantes, estrelas que vagam, né? Os tem reservado a negridão das trevas para sempre. Essas são claras citações do livro de Enoque. Se você não conhece o livro de Enoque, Judas está aqui citando o livro de Enoque, não só nesses versos, mas em outras, quando diz que o Senhor virá no final dos tempos com suas miríades de miríades. E chama aqui de murmuradores, estrelas errantes. Por quê? Lá, quando houve essa queda desses anjos, a qual ele aprisionou em cadeias profundas, diz o texto que esses filhos de Deus coabitaram com filhas dos homens e geraram gigantes. Esses gigantes, sendo híbridos, mistura de anjos e seres humanos, é possível sim. Anjo tem poder para se transformar em homem e homem completo, com seu DNA e tudo, para fazer o que bem entender. Ele é um ser e pode se transformar muito bem e perfeitamente outro. Só que eles não tinham autorização de Deus para isso. Está citado em Gênesis, está citado em Judas e também está citado em Pedro, a carta de 2 Pedro, capítulo 2 especificamente. E aí aconteceu isso. O que é que vai acontecer com o espírito desses que são junção de anjos e demônios? Eles não pertencem à terra, não pertencem ao céu. Aonde vai ficar estes espíritos? Seria eles também jogados aqui na terra para vagar como estrelas errantes, como sombra, como negridão vagando por aí? Ou seriam acorrentados junto com os anjos que pecaram lá no abismo? É por isso que aquele espírito imundo do endemoniado gadareno estava com tanto medo de Jesus jogá-lo no abismo. Vai saber. Mas, enfim, existe uma psicose nesse meio também. Você precisa discernir se realmente é uma possessão. Existe fingimento. Existem aqueles que, querendo, conscientemente, imitam para se safar de alguma coisa. Ou aqueles que têm algum problema mental e que apenas participam esses eventos como uma forma inconsciente de externar algo. Então entra aí a área do discernimento para você saber o que é e o que não é. Ele continua tratando aqui desses truques psicológicos, mas também fala da hierarquia. E aí vem as cadeias iniciais. Você observa aí, quando ele cita os principados, aí vem as potestades, e depois vai entrando os príncipes das trevas desse século, que são aqueles príncipes menores rotativos, que cada século vai ter um comandando, e que vem os tronos, as hostes espirituais
da maldade do mundo das trevas. Aqui nós vamos ter também as castas de anjos que não são elencadas. Nós temos apenas esses que foram citados na Bíblia, como os serafins, os querubins, os arcanjos ou anjos assim citados. Qual seria o maior deles? Bom, se formos pela palavra em si, nós temos o arcanjo. O arque significa o maior de, o mais poderoso. E o anjo mensageiro, então o mensageiro mais poderoso. Entra aqui o arcanjo. Há quem discorde dizendo que o mais poderoso seriam os querubins, porque eles são dotados de um poder e de uma pureza, a qual são eles que guardam pessoalmente o próprio trono de Deus. E por isso que Satanás era chamado, ou pelo menos dizem, né, na lenda, na interpretação que possivelmente pode ser errônea, de o querubim ungido, onde você vai encontrar aquela citação se referindo ao rei. E aqui nós temos a citação do príncipe da Pérsia, que na época de Daniel impediu o anjo Gabriel de lhe trazer a mensagem. Quem era esse príncipe da Pérsia? Obviamente, para impedir um anjo, era um ser espiritual. Seria este o próprio Satanás ou um dos príncipes dele? Fica a se pensar. Existem locais que ocupam um espaço no mundo espiritual e que têm uma alta carga negativa maligna. Esses locais vão causar, obviamente, nas pessoas mais sensíveis ou nas pessoas mais fracas espiritualmente, uma espécie de incômodo, mal-estar, perturbação, e dependendo do lugar e da atividade maligna que exista naquele lugar, vai ter até sintomas, obviamente, físicos. Pessoas se machucam nesses lugares. E por que que esses demônios territoriais eles são tão agressivos? Por que é que eles têm tanto poder de atuação naquele lugar? Nós vamos entender daqui a pouco. E aí fica aquela questão. Muitas pessoas acreditam que são espíritos, né? Almas de mortos. Porque ali morreu alguém, então deve ser o espírito dele. Porque eu vi a imagem dele, porque eu ouvi a voz. Não, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz são que os mortos eles descem ao esquecimento e nada sabem. E que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo, vem o julgamento. Então eles não estão aqui nessa terra, eles são levados para onde quer que seja. E o que são essas aparições, essas vozes? Na verdade, são imitações do diabo e de seus anjos, que conhecem muito bem cada um de nós. O diabo mesmo estava no livro de Jó, dizendo que estava a rodear a terra, e Deus pergunta: você viu meu servo Jó? Vi. E explicou algumas coisas sobre ele. O diabo vê cada um de nós, ele rodeia a terra, ele mapeia, ele tem mentalidade suficiente para arquivar todo o conhecimento sobre nós, sobre o que fazemos, sobre quem somos, onde estamos e tudo mais. Ele não está em todo lugar, mas ele está mapeando tudo, quem vem e quem vai. Aqui nós temos tragédias acontecendo que muitas pessoas acreditam que causa essas assombrações locais. Eu acredito que não, eu acredito que aquele local acontece isso porque já existe uma operação maligna no local e não o contrário. E erroneamente as pessoas vão entender dessa forma. E é muito importante você lembrar que o diabo ele não quer só matar, ele quer causar sofrimento, loucura, miséria, tudo isso até ele levar à destruição final. O prazer dele é roubar, matar e destruir. Não só matar.
E aqui a primeira estratégia de guerra que ele vai usar